Oi, amigas! Você sabia que é possível viajar para Paris e Londres com apenas R$ 10.000? Foi o que eu fiz ano passado. Eu e meu noivo juntamos R$ 20.000, ou seja, R$ 10.000 de cada, e fizemos uma viagem de 7 dias, passando por Paris, indo na Disney, passando por Londres e aproveitando tudo o que a gente podia com R$ 10.000 cada um, incluindo passagem, hospedagem, seguro viagem. Tudo detalhado, tanto que eu tô com duas pescas aqui para mostrar a vocês. O primeiro gasto que você vai ter quando você for fazer a sua primeira viagem internacional, acho que vocês já sabem, é o passaporte. E é um gasto, querendo ou não, considerável, porque é um documento importante que você tem que tirar para conseguir entrar nos outros países. E vai ser gasto também, é bom incluir todos os gastos que você tem no orçamento, para que você saiba no final quanto é que deu tudinho. A gente tirou o passaporte, foi uma das primeiras coisas que a gente fez, antes mesmo de ter o dinheiro para a passagem, porque a gente sabia que uma hora ou outra ia dar certo. Depois da gente tirar o passaporte, a gente decidiu para onde a gente iria. A ideia inicial era ir apenas em Londres, que era onde os tios de Washington estavam, que no caso é o meu noivo, visitá-los e aproveitar também para fazer nossa primeira viagem internacional. Mas a gente viu que era possível ir para mais de um país com o valor que a gente tinha. Inclusive, a gente ia para um terceiro país, que era Portugal, com stopover, se vocês não sabem o que é. Basicamente, você compra uma passagem aérea que vai ficar 24 horas em um país, que você pode sair do aeroporto para visitar aquele país e até mesmo dormir no Airbnb. Só que aí, quando a gente foi procurando novamente, a mesma passagem ela estava um pouquinho mais salgada, então a gente optou somente para Paris e Londres, porque a gente tinha um desejo maior de conhecer a Disney, e a diferença era basicamente os ingressos da Disney. Então, depois que você ter o seu gasto com o passaporte, que varia em média de 240 a R$ 280, eu não lembro certinho quanto foi, mas foi essa média de valor cada um. Para entrar em Londres, você vai precisar tirar uma documentação que se chama ETA. ETA-UK. Você tira pelo aplicativo do celular e você paga uma taxa também. Ela é paga em dólar, então ela pode variar também de acordo com a cotação do dólar. Eu sei que no final a minha de Washington deu R$ 240, que foi R$ 120 para cada um. Depois que você tiver seu passaporte, o ETA e, claro, as passagens compradas, as passagens é o mais importante antes de você tirar o ETA. Recapitulando, por quê? Aí você vai ter a certeza que você vai para Londres. Então, a gente comprou a passagem de Londres, inclusive, de forma separada. A nossa primeira passagem que a gente comprou foi saindo da Bahia, com escala em Portugal, e chegamos diretamente em Paris. A gente optou também por descer em Paris, por conta que a gente ficou um pouco com receio da imigração de Londres. Depois eu trago um vídeo falando sobre isso. E se você for para Londres, você vai pesquisar que é muita gente falando que é uma das piores imigrações do mundo, que é muito tenebroso. Então a gente preferiu entrar primeiro por Paris, passar um tempo lá e depois ir para Londres. Quando a gente comprou essa passagem da Bahia para Paris, ela custou R$ 7.919, quase 8.000 arredondando, indo e volta para duas pessoas. Mas a gente conseguiu achar mais barata, só que na época a gente ainda não tinha o dinheiro completo. Conseguimos achar de R$ 7.000, ou seja, seria uma economia de R$ 919. Mas infelizmente na época a gente não estava com o valor completo para poder comprar a passagem. E de Paris, após a gente passar 3 dias, a gente comprou uma passagem de avião. Mas isso tudo aqui no Brasil, de Paris para Londres e de Londres de volta de novo para Paris. E de Paris a gente retornaria para o Brasil. Essa passagem que a gente retorna para o Brasil foi a passagem que a gente comprou de ida e volta de 7.919. A de Londres a gente comprou de país para país. E essa passagem de Paris para Londres custou para duas pessoas R$ 1.565,88. Eu achei assim uma pechincha saindo de Paris para Londres. São 2 horas e pouquinho de viagem para você fazer com a maior calma possível, é super tranquilo. Inclusive, a gente foi dormir no caminho todo. Agora que você já gastou com as passagens, saindo do Brasil para Paris, de Paris para Londres, o outro gasto que você vai ter é com internet internacional. A gente tem cupom de desconto aqui de 5%, que é o cupom Caroline Reis da Rolafly, e você pode acessar aqui no link da descrição. A nossa internet ilimitada, porque na época eu estava postando até um tour pelo TikTok de tudo que estava acontecendo, foi de R$ 184 para os 7 dias que a gente ficou no país e funcionou super bem. Inclusive, a gente usou o roteador para o Washington, ele não pagou a internet, só eu paguei. Então, foi uma economia. No caso, uma pessoa pagou a internet e duas utilizaram pelo roteador e estava funcionando perfeitamente. Outro gasto que você também vai ter é do seguro viagem. Para quem não sabe, quando a gente vai viajar para fora, alguns países é obrigatório você ter seguro viagem. Em Londres não é, mas para Paris é. Países do espaço Schengen tem essa obrigatoriedade, depois vocês pesquisam direitinho. O nosso seguro de viagem internacional, que ele cobria tanto doenças, emergências, hospitais, danos na mala, cancelamento de voo, saiu por R$ 142 para o casal. Os ingressos da Disney, que a gente foi no segundo dia em Paris, custou R$ 954 para duas pessoas e foi extremamente bem gasto, gente.
Foi o dinheiro mais bem gasto que a gente já teve na nossa vida. A gente iria super de novo. Tanto que a gente fala que uma das nossas vantagens é voltar para se hospedar em um hotel da Disney. Foi uma experiência incrível, depois eu conto para vocês também. Tomando o ETA, as passagens de avião, seguro viagem, internet, que são quesitos obrigatórios para você poder entrar no país, e também o valor do ingresso da Disney, a gente gastou R$ 12.813,74. Quanto a gente levou para gastar em alimentação? A gente estabeleceu uma meta que a gente tinha por dia para alimentação, 65 euros. E a partir dessa meta, o que sobrava da alimentação, a gente conseguia gastar com coisas para trazer para o Brasil. Tanto que a gente gastou ali, em média, R$ 2.000 só de lembranças, coisas que a gente comprou e trouxe para o Brasil. Além disso, outro gasto que você vai ter é com transporte público. Em Paris, a gente optou por ter o cartão Navigo semanal, que era um cartão meio que ilimitado, que ele funciona de segunda a domingo, ou seja, toda semana você teria que renovar ele. Como a gente usou bastante em relação a conhecer os pontos turísticos, a gente descia uma estação, conhecia o ponto turístico e ia para outra estação. A gente usou e foi maravilhoso. Ele custou em média R$ 473 para 2 pessoas, porque ele é ilimitado. Mas tipo, é um gasto bem gasto, porque normalmente quando a gente vai conhecer outro país, a gente não sabe como funciona a linha de metrô dele. A gente se perdeu umas 2 vezes e a gente precisou pegar mais de um trem, mais de um REC, no caso o metrô e o trem deles. E a gente não teve gastos a mais, porque a gente já tinha um cartão ilimitado ali que era só encostando. Em Londres também a gente pegou tanto metrô quanto transporte público, utilizamos Uber, então do valor de R$ 20.000 estaria sobrando 6.460, que seria para transporte, alimentação, lembrancinha. Como a gente sempre estava lanchando, a gente lanchava e sobrava mais dinheiro. Aí, quando sobrava mais dinheiro, eu deixava aquele dinheiro que sobrava para compras. A gente tirou foto profissional na Torre Eiffel, poder tirar fotos e vídeos. Agora, tomem muito cuidado para vocês não levarem golpe nessa parte da foto. Depois eu trago um vídeo falando só sobre isso. E no total de tudo, a gente gastou 19 mil e fração. A gente ainda voltou com dinheiro para o Brasil. E o que a gente voltou de dinheiro, porque a gente tinha meta de juntar 20 mil. A gente foi com R$ 20.000. Quando chegou lá, eu recebi de alguns clientes, sei que ficou 22 mil, mas a gente voltou com 3 e pouquinho. Então a gente gastou menos dos 20 mil para poder fazer essa viagem. Eu não imaginava que com R$ 20.000 era possível a gente sair do Brasil e ir para 2 países, ainda ir à Disney e passar 7 dias super tranquilo, hospedados. Ah, esqueci de falar do Airbnb que a gente pegou em Paris, era uma parte hotel. Nos 3 primeiros dias a gente pagou R$ 1.343,49. E no último dia, que foi quando a gente retornou de Londres para Paris, a gente pagou R$ 340,91 em um hostel. Mas o hostel era de quarto individual. Mas somando tudo, foi esse valor de R$ 20.000, ou seja, R$ 10.000 para cada. Agora me conta, vocês sabiam que era possível viajar com esse valor?